A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus queridos, no dia de hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 39, a palavra do Senhor vai nos afirmar dizendo: "E os que iam na frente o repreendia para que ele se calasse, mas cada vez ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Nós observamos que em meio às lutas e às guerras que nós enfrentamos todos os dias, sempre vai ter alguém que vai se levantar para tentar parar a nossa vida com Deus e para tentar parar aquilo que nós estamos fazendo para o reino de Deus. Mas contudo nós observamos, querido, que é mediante a esta situação, a Bíblia descrevendo acerca de um homem cego à beira do caminho, pedindo esmola, necessitando de ajuda. E nós observamos que Jesus, ele olha para aquela cidade chamada Jericó. E ele ali, então, ele tem compaixão, ele sente compaixão por aquela cidade. A Bíblia descreve mediante Josué, capítulo 20, que quando Josué ele busca cumprir a palavra de Deus para levar o povo para herdar a terra da promessa. Ali, quando ele vence as muralhas de Jericó, por obedecer a palavra de Deus, por obedecer os comandos do Senhor, a muralha vai ao chão e ali Josué derrota todo aquele povo de Jericó, os valentes de Jericó. Mas contudo ele lança uma palavra ao final daquela batalha dizendo: maldito o homem que erguer esses muros novamente, e maldito o homem que edificar os portões de Jericó novamente. Nós observamos que a Bíblia se cumpre mediante a vida de Reuel, um homem que perdeu o seu filho ao levantar o muro, e a Bíblia descreve que também perdeu o seu filho mais moço ao sentar os portões de Jericó. Mas contudo a palavra se cumpre mediante ao homem de Deus chamado Josué, que a sua tradução para o seu nome no original significa salvação para todos. O Deus é salvação para todos. E a Bíblia se cumpre mediante aquela palavra profética. E contudo Jericó ele começa a se tornar uma cidade onde começa a se levantar muitos enfermos, muitos doentes, muitos cegos, muito coxo, muitas pessoas necessitadas. Mas Jesus, ao cumprir o seu ministério, nós observamos que ele se compadece e enche de compaixão o seu coração para abençoar os que viviam ali em Jericó. E a Bíblia descreve mediante a vida do Dr. Lucas que esse homem, ao se aproximar desta cidade chamada Jericó, Jesus, ao se aproximar de Jericó, ele encontra logo à beira do caminho, próximo aos portões de Jericó, ali um homem coxo que clamava pedindo ajuda, um homem cego, um homem que não tinha como se manter a não ser com a ajuda de outras pessoas. E ali o texto que nós lemos, Lucas 18, 39, os que iam na frente, os que iam ali, clamaram, dizendo para que aquele moço se calasse. Mandaram que aquele moço se calasse porque ele estava incomodando. Observe, querido, que todas as vezes que você se determinar em fazer a obra de Deus, todas as vezes que você se determinar em anunciar o Evangelho de Cristo, sempre vai se levantar pessoas com palavras contrárias para tentar abater a tua fé, para tentar abater a tua esperança, para tentar te calar. Mas contudo, queridos, você foi escolhido por Deus para fazer uma grande diferença. A Bíblia descreve que as pessoas, a multidão mandava Bartimeu calar a boca que estava incomodando, mas Jesus para ouvir o clamor daquele homem necessitado. E a Bíblia descreve que ali Jesus manda que os seus discípulos viessem trazer Bartimeu até Jesus. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Nós, muitas das vezes, perdemos a grande oportunidade de viver o milagre, de viver as bênçãos e as maravilhas de Deus, porque se preocupamos com coisas insignificantes e não queremos realmente abrir o nosso coração para que Jesus possa transbordar a sua graça, a sua misericórdia. Nós observamos que depois que Jesus ele faz o primeiro milagre na vida de Bartimeu, ao se aproximar de Jericó, aquela cidade que vivia amaldiçoada pela palavra profética lançada pelo homem de Deus, nós observamos que depois o segundo passo foi Jesus encontrar a Zaqueu sobre uma árvore, sobre uma figueira, um homem que era ladrão, roubador, um homem que enganava. Mas contudo Jesus ele sentiu compaixão e misericórdia daquele povo que vivia amaldiçoado, vivendo lepras espirituais por muitas e muitas vezes. E aí, querido, nós observamos que a Bíblia descreve que Jesus ele teve compaixão em se compadecer dos necessitados.
Sabe, nós temos um chamado, você tem um chamado de Deus, e porque muitas das vezes você não quer exercer esse chamado, ter misericórdia daqueles que estão escravizados pelo mundo do crime, das drogas, da prostituição, escravizados pelas correntes espiritual da maldade que aprisiona muitas almas. Jesus, ele sentiu essa compaixão e ele foi ao encontro àqueles que estavam necessitados. Você foi chamado para fazer a diferença onde quer que a planta dos teus pés pise. Você precisa ser milagre na vida das pessoas. Você precisa exercer o chamado que Jesus colocou sobre a tua vida. Então, as pessoas mandavam Bartimeu calar e ele cada vez mais gritava. Às vezes vai vir um obstáculo, vai vir um empecilho na tua vida, no teu chamado, mas é para provar que você é uma luz diferente no meio de muitas outras. Vai vir a dificuldade, vai vir os problemas, mas para te moldar cada vez mais e para você entender que você foi chamado para fazer uma grande obra. Jesus, ele se importou em anunciar, em evangelizar e em pôr em liberdade todos aqueles que estavam escravizados. Mas nós precisamos entender que quando existe um chamado na nossa vida, nós não temos que olhar para as dificuldades, para os problemas ou para os obstáculos, mas nós devemos sempre olhar para aquele que nos sustenta, para aquele que nos chamou e para aqueles que tem nos enviado todos os dias para uma grande missão. Então que você, querido, fique essa palavra no teu coração. Você foi chamado para fazer a diferença. Plante uma semente numa terra fértil. Plante a sua semente de amor na vida de alguém, porque Deus vai fazer essa semente crescer, germinar, e ela vai dar muitos frutos. E quem sabe um dia, quando você retornar a certos locais, a certas terras, a certos povoados, você mesmo vai desfrutar da semente que você plantou. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Um forte abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, pastor missionário Dino Sena. Que a honra de Deus te alcance, em nome de Jesus.